8 horas, então, Padre Adriano, se quiser fazer a iniciação aí, fica à vontade. Uma boa noite a todos. Mais uma vez, uma alegria, né, nós podermos participar dessa segunda noite do nosso curso, As Aparições de Nossa Senhora em Fátima, Teologia e Espiritualidade. Quero acolher de modo especial o Padre Francisco, né, que sempre, muito gentilmente, aceita os nossos convites a dar formações à nossa comunidade, né, já temos um vínculo com o padre, com o mosteiro também. Muito obrigado, né? Fiquei sabendo de uma grande repercussão já da primeira noite, né? Graças a Deus. Isso movimentou muito também os canais de comunicação da nossa capela, e a repercussão também da primeira noite do curso foi muito boa, né? Então, desejo a todos uma ótima segunda noite de curso e passo a palavra ao Padre Francisco para iniciar os trabalhos desta noite. Boa noite a todos, boa noite ao Padre Adriano, obrigado pelas palavras de acolhida, pela gentileza. E para iniciar, então, invoquemos a presença de Deus, a fim de que o mesmo Deus que quis valer-se de Nossa Senhora para comunicar, não é? Aquilo que ali em Fátima se comunicou, seja o Deus que nos assista também nesse estudo e nessa oração com a mensagem de Fátima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Santos Francisco e Jacinta Marto, rogai por nós. Serva de Deus, Lúcia de Jesus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, no último encontro, nós falamos da primeira aparição, não é? Fizemos uma hermenêutica do relato que a Lúcia nos deu. E hoje nós vamos entrar na segunda e na terceira. Eu peço que, caso falhe o áudio, me avisem, por favor, ou interrompam e falem, não é? Quem coordena aqui o curso, ou coloquem lá no chat uma mensagem, porque a internet, volta e meia, pode oscilar. A gente sabe que é assim, então me avisem, por favor. No último encontro, nós falamos da primeira aparição, conforme o relato da Lúcia, e hoje nós vamos entrar na segunda e na terceira, de junho e de julho. Mas antes eu gostaria de mostrar para vocês esse mapa, um mapa, uma planta de Fátima, porque a Lúcia diz, fomos à Cova da Iria, estávamos na Loca do Cabeço, mas nem sempre nós temos na mente uma geografia dos espaços, não é? Então aqui tem um mapa que nos ajuda a entender. Se vocês conseguem ver o meu cursor, aqui está Aljustrel, onde os pastorinhos viviam, onde cresceram. Aqui está a casa, o Museu da Casa da Lúcia. A casa de Francisco de Jacinta era junto aqui. Aqui está o poço, onde o anjo apareceu uma vez, o Poço do Arneiro, no quintal da casa da Lúcia. Percebam que, da casa deles até o lugar das aparições, que é aqui, são mais ou menos 2 quilômetros. Aqui nós temos a Loca do Anjo, aqui está os valinhos, onde Nossa Senhora, aliás, o anjo apareceu, não é? A Loca do Cabeço aqui, os valinhos mais ou menos aqui. Aqui o anjo apareceu 2 vezes, aqui Nossa Senhora apareceu em agosto. Também 2 quilômetros. E aqui está a igreja matriz de Fátima, a igreja paroquial, mais ou menos também 2 quilômetros do lugar das aparições. Então, a Cova da Iria era esse espaço agrário, esse espaço, digamos, o terreno da propriedade da família da Lúcia, que depois se tornou o santuário, e aqui está a planta do santuário, a Basílica da Trindade, aqui a Basílica do Rosário, aqui a grande esplanada, que é o recinto, e aqui a Capelinha das Aparições, onde Nossa Senhora apareceu 6 vezes. E a 7ª vez, em 1921, a Lúcia.
E aqui está a Azinheira Grande. E a Lúcia diz, havia ali uma azinheira grande. Né? Nessa azinheira, segundo o que se conta depois, é o lugar onde os pastorinhos aguardavam a hora da chegada de Nossa Senhora. Essa azinheira ainda está ali. Eu coloco aqui, antes de iniciar a temática com base nos textos, uma foto de outubro de 1917. Só para a gente ter noção do relevo. Porque nós falamos em Cova da Iria, e quem vê uma foto atualizada do Santuário de Fátima não se dá conta dessa cova, porque foi feito ali muito aterro. Nós tivemos um grande serviço infraestrutural de urbanização do espaço. Então a gente olha para aquilo e não vê uma cova, vê uma grande esplanada. Originalmente era de fato uma cova. Era um terreno muito acidentado. Aqui nós temos uma foto de 13 de outubro, com toda essa multidão que se reuniu para a última aparição, os guarda-chuvas, porque choviam, né? Então, era de fato uma cova. Cova da Iria, porque, segundo uma antiga lenda, teria sido ali sepultada Iria, uma moça que foi brutalmente assassinada, porque queria ser consagrada a Cristo, porém o filho do prefeito de Tomar, que era um nobre, querendo desposá-la e não conseguindo, matou-a. E o corpo dela foi parar ali naquela região. O seu nome era Iria. Então, ficou Cova da Iria. Iria significa paz. Então, é a Cova da Paz, é o lugar da paz. E ali Nossa Senhora apareceu pedindo a paz, né, ensinando a paz. Tem toda aí uma sincronia histórica. Iria é uma forma aportuguesada arcaica, no galego, da palavra grega eirene. Eirene é paz, que deu aí nesse português arcaico, Iria. Então vamos lá. A primeira aparição se deu em 13 de maio, por volta do meio-dia, era um domingo, e Nossa Senhora pediu que eles lá fossem durante 6 meses, no dia 13, e ela ali se manifestou. Com exceção do mês de agosto, que quando chegarmos lá nós veremos por que os pastorinhos não puderam acorrer à Cova da Iria. Então vejamos o que a Lúcia nos conta do dia 13 de junho, que era um dia solene para o lugar, porque era dia de Santo Antônio. Inclusive foi a questão que fizeram os pastorinhos, né? Vocês vão deixar a festa de Santo Antônio para ir à Cova da Iria? Foram à missa de manhã, já que naquela altura não existia missa vespertina, as missas eram sempre missas matutinas, e após a missa, então, deixaram a festa da aldeia e foram para a Cova da Iria. Olha o que diz a Lúcia. Depois de rezar o terço com a Jacinta e o Francisco, Falhou sua transmissão, padre. voltou. Não, tá travado, tá congelado. Ele deve ter saído e vai tentar entrar novamente. Alô? Estão me ouvindo? Opa, agora sim. Sim. Até que parte vocês me ouviram? A festa de Santo Antônio. Ah, ok. Então vamos lá. Era a festa de Santo Antônio, uma festa muito importante para o lugar, haja vista a devoção que existe para com Santo Antônio em Portugal, já que nasceu em Lisboa, embora seja cultuado como Santo Antônio de Pádua, porque morreu em Pádua. E questionaram os pastorinhos: vocês vão deixar a festa para ir à Cova da Iria?
haja vista existir um laço afetivo, não é? Entre os pastorinhos e a festa da aldeia. Foram de manhã à missa, já que àquela altura não existiam missas vespertinas, as missas eram sempre matutinas, e após a missa, deixaram a festa e foram para a cova da Iri. Veja o que a Lúcia nos conta. Depois de rezar o terço, com a Jacinta e o Francisco, e mais pessoas que estavam presentes, vimos de novo o reflexo da luz que se aproximava, a que chamávamos relâmpago. Aqui já temos um dado, uma novidade, por quê? No 13 de maio, apenas os pastorinhos lá estavam. De fato, a primeira aparição foi em 13 de maio, foi inesperada, não havia como ter gente ali, do ponto de vista do interesse, ninguém sabia do que se daria. Agora, em junho, já temos devotos. É muito interessante esse elemento, por quê? Porque quem, de fato, deu autenticidade para a mensagem de Fátima foi o povo. O povo canonizou Fátima. É muito interessante esse detalhe. Aliás, isso aqui daria, inclusive, estudos e publicações. O povo foi quem acorreu por primeiro. O povo foi quem mandou fazer a primeira imagem de Nossa Senhora de Fátima. O povo foi quem levantou a primeira capela. Então, percebam que o culto a Nossa Senhora de Fátima foi aprovado, em primeiro lugar, pelo censo da fé dos fiéis. Em seguida, depois, claro, veio a aprovação eclesiástica, em 1930, não é? Dom José Alves Correia, bispo de Leiria, aprova. Porém, esse dado não deve passar despercebido aos nossos olhos. A aprovação da mensagem de Fátima passou por primeiro pelo crivo do censo da fé dos fiéis. Isso é muito bonito. Tanto que, já na última aparição, em 13 de outubro, se distribuiu um santinho com uma figura, depois eu vou mostrar para vocês, Nossa Senhora com as 3 crianças, Nossa Senhora numa nuvem e as 3 crianças ajoelhadas. E quem mandou fazer esse santinho? Um leigo. Um leigo que depois mandou fazer a imagem em 1920. Então, a questão do papel do leigo foi muito importante na mensagem de Fátima e continua a ser, não é? Nossa Senhora de Fátima é cultuada por tantos movimentos leigos, por tantas associações, por tantas devoções ligadas a espiritualidades laicais e por aí vai. Viram primeiro o relâmpago, e em seguida Nossa Senhora sobre a carrasqueira, em tudo igual a Maria. Esse detalhe é outro muito corrente. O relâmpago sempre precede. A luz sempre precede Nossa Senhora. Existe um sinal cósmico que precede a aparição. Quer dizer, um elemento cósmico que rompe aquilo que é o cotidiano da existência, a fim de que o cotidiano possa ver o extraordinário. Isso é muito bonito, não é? Porque o contato com Nossa Senhora é, de certa maneira, esse romper com a profanidade da existência. Por isso que a ereção do santuário interior precedeu a construção do santuário exterior em Fátima. É muito tocante essa dimensão. Nossa Senhora estabelece neles, erige neles um santuário interior. E esse santuário interior rasga a profanidade da existência. Os coloca realmente numa dimensão sacral. Eles têm noção e experimentam essa profunda união com Deus que converte a vida em epifania do mistério. E os pastorinhos mudam de vida, porque existe um balanço depois que a Lúcia faz nas memórias, né? E ela vai dizer que a partir das aparições de Nossa Senhora, o Francisco se transforma totalmente. A Jacinta se transforma totalmente. E ela faz um balanço acerca de si. E diz que ela também se transforma totalmente. Ou seja, a experiência com Nossa Senhora desata no coração deles o baile da conversão. Na última aparição, o sol vai bailar nos céus de Fátima. Agora, antes de o sol bailar, o coração de cada um deles viu esse movimento intenso da conversão, no qual o astro que girou interiormente é Jesus Cristo. É Deus feito homem
que nos salva e nos quer junto de si. Vossa Messê que me quer? Perguntou a Lúcia. Quero que venhais aqui no dia 13 do mês que vem, que rezeis o terço todos os dias e que aprendam a ler. Depois direi o que quero. Até aqui, o relato é muito similar ao da primeira aparição, não é? Vejam bem, venham aqui no dia 13, ela já havia pedido isso, e que rezem o terço. Agora acrescenta um terceiro elemento, que aprendam a ler. Isso é muito, muito significativo, por quê? Porque nós percebemos na mensagem de Fátima um crescendum, um crescente. Não é? A mensagem não se deu de uma vez. A experiência com a Virgem não se deu de uma vez. A experiência da Virgem com a Virgem foi uma experiência que nós podemos definir como mistagógica. Se deu uma mistagogia. A Virgem os introduziu através de sinais, através de palavras, através de responsabilidades, não é? Naquilo que é o cerne da mensagem, que depois vai digamos, esmiuçar naqueles imperativos máximos da mensagem de Fátima, que é a conversão, que é a reparação, que é a penitência e que é a oração. Né? Esse detalhe é interessante, que aprendam a ler. Temos aqui um transfundo histórico, eram crianças, de fato, não sabiam ler. Depois, o porquê aprender a ler? Esse aprender a ler é condição para o conhecer, mas muito mais do que isso, né? O aprender a ler é a capacidade de interagir, é a capacidade de compreender. Esse aprender a ler aqui na interpretação de Lúcia é muito mais do que a decodificação de uma linguagem, é a capacidade de entrar no mistério, permitir que o mistério entre em si. Então, Nossa Senhora em Fátima continua nos dizendo que nós também precisamos aprender a ler. Todos nós aqui certamente frequentamos a escola e sabemos ler, não é? Então, Nossa Senhora nos pede que nós aprendamos a ler tantas outras coisas. E a primeira coisa que ela nos pede ler é ler a vontade de Deus, que é a salvação de todos nós. E a partir dessa leitura do mistério, que a nossa vida também possa encaixar-se nessa hermenêutica, né, nessa compreensão, e assim nos converter. E nos convertendo, mudar a história, porque se nós prestamos atenção no conteúdo literário das narrativas da Lúcia, nós veremos que a Lúcia sempre põe nos lábios de Nossa Senhora os verbos no condicional. Quando eu digo ela põe nos lábios de Nossa Senhora, não quero dizer que a Lúcia inventou isso, não. Eu quero dizer, a Lúcia captou muito bem o que Nossa Senhora quis dizer, não é? Os verbos estão no condicional. Se vocês se convertem, então as coisas melhoram. Se não se convertem, infelizmente, virá uma outra guerra, virá a perdição, O que isso significa? Que, de fato, na lógica da fé, e essa é a perspectiva que Nossa Senhora vem defender em Fátima, não existe um futuro rígido, não existe um destino insuperável, que vai além da possibilidade de Deus agir na história. Se a gente dissesse que existe um destino irreversível, nós estaríamos negando o Deus providência. Deus não poderia agir se o destino, então, não pode ser mudado, se o futuro não pode ser mudado. Nossa Senhora vem dizer, se vocês se convertem, se vocês param de ofender a Deus, se vocês rezam, quer dizer, percebam, então, que a nossa conversão, a nossa docilidade à graça, a nossa submissão à vontade de Deus, é um espaço fundamental para que a verdade de Deus, que é Deus providência, que Ele criou o mundo e age no mundo, se faça vista no mundo. Quando nós nos convertemos, quando nós passamos da morte à vida, quando nós contribuímos para que o mundo seja melhor, nós estamos, ao mesmo tempo, mostrando com isso que, de fato, Deus age no mundo, através de nós. Deus não é nosso refém para agir. Ele age de maneira livre. Deus é livre. Os grandes milagres da história comprovam isso. Porém, ele nos insere nessa sua liberdade. E quer também que nós colaboremos. Daí a responsabilidade dos pastorinhos. Nossa Senhora consulta, vocês querem? Né? Quer dizer,
uma instância de responsabilização, porque a vontade está em jogo. Então, nós também precisamos aprender a ler, e precisamos responder sim. Pedi a cura de um doente, diz a Lúcia. Nossa Senhora respondeu, se converter, curar-se-á durante o ano. Aqui uma outra questão interessante. Nós poderíamos nos questionar, mas por que Deus não curou esse doente? Por que de imediato não curou? Aí vem o significado profundo que a Lúcia dá à mensagem. Porque, lendo que depois a Lúcia escreveu, e ela não escreveu apenas as memórias, mas ela escreveu outros livros, inclusive um último livro, que foi publicado antes dela, postumamente foi publicado, depois da sua morte até. O título é Como Vejo a Mensagem, né? Como que depois de tantos anos ela vê a mensagem. Quer dizer, a cura física deve ser precedida pela cura interior. A cura física não é fim, não é? A cura física é um meio. Por isso que aqui Nossa Senhora faz preceder a graça da conversão e a exigência da conversão ao dom do milagre. Né? Então, a mensagem de Fátima, ela não traz consigo uma perspectiva utilitarista, milagrista. Por vezes nós ficamos numa dimensão um pouco rasa, não é? Ficamos no milagrismo. De fato, acontecem muitos milagres em Fátima e entre os devotos de Fátima, fora do espaço geográfico de Fátima. Entretanto, a teologia da mensagem não nos permite ficar na dimensão do milagrismo. Nossa Senhora, ela insiste sempre que a dimensão da cura interior, a dimensão da sanação da alma, que é a conversão, precede a cura exterior. Então, se converte, curar-se-á durante o ano. De fato, porque para quem se cura interiormente, a cura exterior não é mais um imperativo fundamental e decisivo, né? A cura interior, ela relativiza inclusive a cura exterior. A cura interior, ela projeta uma nova luz na realidade exterior e a provação, a dificuldade, a doença, tudo se converte em espaço epifânico da Páscoa e depois em oportunidade de salvação. E aqui vem um segundo pedido. Queria pedir-lhe para nos levar para o céu. Sim, a Jacinta e o Francisco levo-os em breve. Então veja que a gente lendo isso aqui de maneira superficial, nós não temos noção do alcance disso. Mas existe um pedido, primeiro, a cura de um doente. E existe, em seguida, um outro pedido, a felicidade eterna. Queria pedir, não é? Pedir-lhe para nos levar para o céu. Perceba que essas duas dimensões estão perfeitamente alinhadas. E a resposta de Nossa Senhora alinhava as duas coisas. Como que aquele doente pode ser curado? Se ele se converte. E veja que a Lúcia vai além. A Lúcia vai além do básico. Se alguém precisa da cura exterior, ou da cura física, da cura do corpo, a Lúcia aqui traz em causa o problema da cura da alma, da salvação da alma, da saúde da alma. E entre essas duas coisas está o tema da conversão. Realmente a conversão é conditio sine qua non, ou seja, sem a qual não existe vida eterna, não existe plenitude. Então vocês viram que existe aqui um alinhamento, não é, entre o tema da cura física e o tema da salvação eterna. E entre as duas coisas aparece o conceito de conversão. Nisso, de novo, nós percebemos que voltamos ao Evangelho, porque a mensagem de Fátima é uma reproposição do Evangelho. Não existe outra perspectiva de leitura, nem do ponto de vista simbólico. Toda a simbólica de Fátima é uma simbólica cristológica, cristocêntrica, que tem sua fonte na tradição bíblica, evangélica, não? E perceba uma coisa, sim, a Jacinta e o Francisco levo-os em breve. Quer dizer, um tom profético.
e depois se cumpriu. Quer dizer que os pastorinhos tinham clareza que iam morrer dali 2 anos? Seguramente não, né? A Lúcia escreve isso depois que os fatos haviam acontecido. Então, nós temos uma compreensão pós-factum. Ela compreende isso depois. Agora, obviamente, que isso aqui impõe-se como uma profecia. Foi acolhido pelo ouvido dos pastorinhos como uma profecia. Mas, diz a Nossa Senhora para Lúcia, tu ficas cá mais algum tempo. Jesus quer servir-se de ti para me fazer conhecer e amar. Ele quer estabelecer no mundo a devoção a meu imaculado coração. Esse cá mais um tempo durou 98 anos, né? Porque ela viveu 98 anos. E aqui aparece o tema do Imaculado Coração já, que não vai se desenvolver nas Mariofanias de 1917. Esse tema vai aparecer... Aqui aparece já o tema do Imaculado Coração de Maria, que vai reaparecer e vai se consolidar do ponto de vista de expressão da mensagem de Fátima no terceiro ciclo, que é o ciclo Corde Mariano, das aparições de 1925 e 1929. Mas aqui já aparece. E olha o que Nossa Senhora diz. Então, Jesus quer servir-se de ti para me fazer conhecer e amar. Ele quer estabelecer no mundo a devoção a meu imaculado coração. Nós poderíamos nos perguntar, por que Jesus quer a devoção ao imaculado coração? Por que Nossa Senhora diz isso aqui de maneira tão enigmática? Depois a coisa vai se explicitar melhor, mas o que é o Imaculado Coração de Maria? Só para a gente dirimir um pouco essa questão. A teologia do Imaculado Coração de Maria, podemos aqui estudar muita coisa, ler muitos santos que escreveram sobre isso, mas a rigor, o que é o Imaculado Coração de Maria? Do ponto de vista da história da criação, da teologia da criação, nós sabemos que Deus criou o mundo tendo como ambiente geográfico um jardim. Ele plantou um jardim, né, lá no Éden. Diferente de Caim, que construiu cidade, né, o Caim, o primeiro assassino, é o pai das cidades, da estrutura urbana, a cidade, o seu caos, a cidade e a sua precariedade, vem aí, tem como ancestral essa figura pérfida, o Caim. Já Deus não, Deus planta jardim, a imagem da harmonia, da paz, porque ali Deus passeia com os homens. Então vejam, a vida amena, não é, que os antigos latinos diziam. Agora, entra o pecado no mundo e subverte esse jardim, que é a imagem da harmonia, da perfeição, da plena comunhão, né, da vida paradisíaca, a vida em Deus mesmo. E a avalanche do mal, o alcance disso, quer nos convencer de que, de fato, o mal é absoluto, né? Nós, às vezes, caímos no risco de perder a esperança, porque vemos tanta coisa errada, tanta desgraça, tanta doença, tanto pecado, que caímos no risco de nos desanimar e dizer, de fato, Deus perdeu, o diabo venceu e o mal é absoluto. O que é o Imaculado Coração de Maria, nesse contexto? O Imaculado Coração de Maria é exatamente um troféu, um selo, uma imagem profunda e evidente e eloquente de que o mal nunca foi absoluto. E não é e não será. O Imaculado Coração de Maria é como se fosse um retalho, um remanescente daquele jardim perfeito, harmônico, daquela criação sem pecado, em que Deus é protagonista, em que o homem não teme a Deus, não é? Não foge de Deus. É isso. Então, a devoção ao Imaculado Coração de Maria, do ponto de vista catequético, moral, ético, é um apelo para que nós voltemos ao Jardim do Éden. A devoção ao Imaculado Coração de Maria é uma devoção eminentemente batismal. Né? Do ponto de vista sacramental, o Imaculado Coração de Maria vem carregado de teologia batismal, porque no batismo nós voltamos a esta
comunhão plena, voltamos a essa vida bem-aventurada, não é? Essa vida harmônica. Então, Deus quer, segundo aqui Nossa Senhora, estabelecer no mundo a devoção ao seu Imaculado Coração. Não se trata de uma mariolatria e nem de uma cordiolatria, ou uma cardiolatria, adorar o coração de Maria, não é isso, né? Quer dizer, a devoção ao Imaculado Coração de Maria é caminho de retorno à perfeição, porque ali Deus é absoluto. E o Imaculado Coração de Maria é sinal de esperança, emblema de esperança, porque nos mostra que realmente o mal não triunfou. Nela, o mal não triunfou. Ela é criatura como nós somos. Então, de fato, a criação não foi absolutamente tomada pelo mal. É símbolo de esperança, né? No mundo desesperado, a devoção ao Imaculado Coração de Maria é sinal de esperança. No mundo que quer prender-se ao pecado, o Imaculado Coração de Maria é sinal de valor da perfeição e da santidade. E por aí vai. Fico cá sozinha? Perguntei com pena. Não, filha, e tu sofres muito? Não desanimes. Eu nunca te deixarei. O meu Imaculado Coração será o teu refúgio e o caminho que te conduzirá até Deus. Aqui tem uma das frases mais bonitas, uma das expressões teológicas e espirituais mais bonitas da mensagem de Fátima. Eu nunca te abandonarei, o meu Imaculado Coração será o teu refúgio e o caminho que te conduz até Deus. E essa imagem, ela une duas expressões da vida cristã e da mística cristã, não é? Porque a ideia de refúgio evoca a mística em si. Ou seja, o homem, a mulher cristãos são contemplativos por natureza. A devoção à Nossa Senhora de Fátima é um caminho de contemplação, de estar com Jesus. A primeira razão do discipulado, estar com Jesus. Depois, o coração de Maria, quer dizer, a proteção dela, a presença dela, será também caminho. E essa imagem do caminho evoca movimento, evoca dinamicidade, evoca aquilo que lá no início da missão dos discípulos significou o coração da sua vocação, ficar com Jesus, Jesus é o refúgio, e ser enviados a pregar, isto é, percorrer o caminho. Aqui a Lúcia recebe de Nossa Senhora a sua dupla missão. E de fato a Lúcia é uma mística, ela sempre afirma isso, né? Tanto que mesmo passando pela experiência vocacional com as irmãs Doroteia, depois ela vai em 1948 ingressar no Carmelo de Coimbra e lá morrer em 2005, viveu a vida toda lá, mas nem por isso ela deixou de caminhar, né? Quer dizer, o coração de Nossa Senhora, a presença de Nossa Senhora, o cuidado de Nossa Senhora foi o caminho que a tornou a grande missionária de Fátima, a grande testemunha. Se não saiu do Carmelo fisicamente para evangelizar, mas a sua vida foi evangelização, a sua oferta oblativa do cotidiano foi oblação, e as muitas cartas, os livros que escreveu, foram os estágios desse caminho, não é? Que Nossa Senhora estendeu diante de si. E nisso, nós também ocupamos o lugar da Lúcia, né? Quer dizer, o coração de Maria é o nosso refúgio, é a nossa cela, é o nosso laboratório de espiritualidade e de teologia cristã, né? Esse coração é o mesmo coração que escutou tudo aquilo que se dizia de Jesus, viu tudo aquilo que Jesus fazia e que guardava como que num depósito da verdade, né? Guardava no coração tudo o que se dizia, tudo que Jesus fazia e pensava sobre esses fatos. O coração
de Maria agora não guarda só o que se dizia, o que Jesus fazia, mas também guarda aqueles que pertencem a Jesus, ou seja, todos nós. E aqui voltamos naquilo que eu falei no primeiro encontro. De fato, aquela que aparece em Fátima é aquela que experimenta a glória da ressurreição. É aquela que já foi feita por Jesus aos pés da cruz, mãe da humanidade. Daí o seu coração ser refúgio de todos aqueles que pertencem a Cristo. Nós também estávamos aqui quando Nossa Senhora disse isso a Lúcia, né? E depois é o caminho que nos conduz, ou seja, caminhar no coração imaculado de Maria. É uma imagem muito bonita, não é? Caminhar no coração imaculado de Maria. Nós caminhamos com Maria, caminhamos, enfim, para Maria, mas essa imagem do caminhar no coração imaculado de Maria, isso é muito, muito, muito profundo e desperta na nossa sensibilidade cristã sentimentos válidos e valiosos para viver a nossa espiritualidade, a nossa fé. Foi no momento em que disse essas últimas palavras que abriu as mãos e nos comunicou pela segunda vez o reflexo dessa luz imensa. Na primeira aparição, a comunicação dessa luz se deu após Nossa Senhora dizer que a graça de Deus seria o conforto dos pastorinhos. Eles teriam muito que sofrer, mas a graça de Deus seria o seu conforto. E aqui, após assegurar a Lúcia esse conforto da sua presença, de novo ela abre as mãos e comunica o reflexo dessa luz imensa, que é Deus. Veja o que diz a Lúcia. Nela nos víamos como que submergidos em Deus. A Jacinta e o Francisco pareciam estarem na parte dessa luz que se elevava para o céu, e eu na que se espargia sobre a terra. Depois, uma irmã da Congregação da Aliança de Santa Maria, que nasceu exatamente no carisma de Nossa Senhora de Fátima, né, das aparições, a irmã Ângela Coelho, que é a postuladora da causa de canonização dos pastorinhos, e é a vice-postuladora da causa da Lúcia, pertence a essa congregação. Uma irmã dessa congregação reproduziu artisticamente as pinturas, as aparições. E veja como que ela pinta a aparição de junho. Então, das mãos de Nossa Senhora, da qual pende um rosário, da outra mão o coração flechado, chagado, o coração imaculado, a luz que se experde, essa luz é Deus, e Francisco e Jacinta sobem, a Lúcia fica aqui. Uma imagem desta morte de Francisco e Jacinta como primícia, né? A primícia dos videntes, a primícia dos que viram os ressuscitados, que agora vão habitar no céu, o lugar do ressuscitado. Essa perspectiva é muito bonita, porque contemplando Nossa Senhora e vendo Deus naquilo que Nossa Senhora os põe no peito, o Francisco dizia assim, não é? Naquela luz que Nossa Senhora nos pôs no peito, ali vi Deus, ali estava Deus. Eles contemplam as feições dos ressuscitados, conforme escreveu um teólogo milanês sobre as aparições de Fátima. À frente da palma da mão direita de Nossa Senhora estava um coração cercado de espinhos, que parecia estarem-lhe cravados. Compreendemos que era o Imaculado Coração de Maria, ultrajado pelos pecados da humanidade, que queria reparação. Essa iconografia do Imaculado Coração de Maria, que depois vai se consagrar, né? Nós veremos isso em tantas representações, imagens, inclusive um dos cânones hagiográficos de Fátima, um dos tipos de representação de Nossa Senhora de Fátima é o Imaculado Coração de Maria de Fátima, que eu posso mostrar para vocês. E vejam, o coração imaculado de Maria quer reparação. O coração ofendido quer reparação.
veja a altura, né, dessa expressão. A primeira conclusão a que a gente chega, no nível superficial, é que precisamos agradar a Nossa Senhora como que se estivéssemos fazendo um favor a ela, ao reparar o seu coração imaculado. Mas no fundo, não. No fundo, e essa é a perspectiva da Lúcia, assim ela compreende, aqui Nossa Senhora se mostra, e em todas as ocasiões nas quais ela pede a reparação, ela se mostra como uma grande benfeitora da humanidade. Porque, ao pedir reparação, ela está reconduzindo a humanidade à fonte do bem para si mesma. Quer dizer, as aparições de Fátima nos mostram de novo um abraçar-se do céu e da terra, ou entre o céu e a terra, e de novo a terra, olhando ao céu, percebe que, de fato, tudo aquilo que se faz em prol do céu, na verdade, faz-se em prol do céu, em proveito de si, em proveito próprio, porque Deus sempre devolve o que recebe. Essa é a teologia da luz. Isso é belíssimo. Deus sempre devolve aquilo que lhe é oferecido. Então, todo esse apelo de Fátima, não é? Não ofendam mais a Nosso Senhor, parem de pecar, toda essa coisa, na verdade, no fundo, o que é isso? É uma afirmação dessa profunda verdade. Aquilo que se oferece a Deus, Ele sempre devolve. Né? Nos dá em graça, nos dá em salvação, nos coloca no lugar onde de fato devemos estar, nos permite assumir a condição para a qual Ele nos criou. Então veja que a mensagem de Fátima se impõe como uma grande leitura da história, uma grande leitura da história humana, da história da salvação, não é? Poderíamos ficar a vida inteira refletindo sobre isso aqui. Então, em junho, acontece isso aqui. Em junho, o conteúdo é esse. Agora, tem um detalhe. Os pastorinhos são interrogados. O pároco de Fátima diz assim para a Lúcia, olha, vocês estão vendo na cova da Iria, não a Nossa Senhora, não é um ser celeste, vocês estão vendo o demônio. Porque se fosse um ser divino, se fosse Nossa Senhora, ela diria a vocês que viesse contar para mim, porque eu sou o pároco, eu sou o representante da igreja. Agora vocês não podem contar, vocês têm, e de fato, o ambiente ali entre os três era um ambiente de segredo. Em julho vai aparecer, de fato, ali, imperiosamente, né, não conteis a ninguém. Contudo, até aqui, maio e junho, ainda os pastorinhos estão envoltos nesse clima aí de insegurança, enfim, então, o que nós temos é um ambiente de segredo. E a Lúcia entra numa crise. Eu costumo dizer que aqui começa a noite escura da Lúcia. A Lúcia entra numa crise e o que se dá? Ela resolutamente afirma, eu não vou à cova da Iria em 13 de julho. Ela, com medo de fato, não ser algo do céu, duvidando disso por conta da palavra do padre, ela diz aos primos, eu não irei. E os primos, obviamente, que ficaram tristes e vão insistindo com a Lúcia, para que a Lúcia volte atrás nisso. Quando chega próximo da aparição, a Jacinta e o Francisco vão convencer a Lúcia. E qual é a instância que Jacinta usa para convencer a Lúcia? A Jacinta diz assim, olha, Lúcia, o diabo dizem que é muito feio e que vive lá embaixo, no inferno. Aquela senhora é tão bonita e nós a vimos subir para o céu. Qual foi a instância, o elemento e o argumento que a Jacinta usa para iluminar a noite escura da Lúcia? É a beleza. Vejam que a beleza é a instância antropológica, existencial, diria teológica, que a Jacinta usa para dissipar esse tenebrismo, essa escuridão que toma a Lúcia, que é a dúvida e que é o medo, né?
nós a vimos subir para o céu. Quer dizer, ela é de Deus. O que vem de Deus é bonito, o que vem de Deus não confunde, o que vem de Deus enche os olhos. O diabo é feio, diz a Jacinta. Então podemos também falar em Fátima uma teologia da beleza. Né? Se a gente quer, podemos explorar esse aspecto, uma teologia da beleza. Daí a iconografia, os monumentos ligados a Fátima, o santuário, explorar muito essa questão da beleza, o tema da luz, que é uma imagem própria de Fátima, não é? O tema, a música, não é? A questão das velas. Vejam que é um caminho mistagógico, que tem, de fato, na beleza, esse espaço de encontro com Deus e de comunicação da mensagem, de aporte para uma reimpostação do Evangelho. Chegamos no mês de julho. O mês de julho é um mês no qual se dá um fato decisivo. No mês de julho nós temos aquilo que se chamou depois de revelação dos 3 segredos. Na verdade, não são 3 segredos. É um segredo em 3 partes, não é? Que são 3 visões. Então vamos ver aqui, 13 de julho. Momentos depois de termos chegado à cova da Iria, junto da carrasqueira, entre numerosa multidão de povo, a Lúcia já fala em numerosa multidão de povo, estando a rezar o terço, vimos o reflexo da acostumada luz e, em seguida, Nossa Senhora sobre a carrasqueira. Isso aqui lembra um pouco os Atos dos Apóstolos, né? Porque diz que perseveravam unânimes na oração com Maria, mãe de Jesus. Os pastorinhos, na primeira aparição, haviam rezado o terço há pouco, estavam brincando. Já a partir da segunda, o momento da chegada da visita da celeste mensageira é precedido pela oração. Então, veja, perseverando na oração com Maria, a mãe de Jesus. Vossa Mecê que me quer? Perguntei. Quero que venham aqui no dia 13 do mês que vem, que continuem a rezar o terço todos os dias, em honra de Nossa Senhora do Rosário, para obter a paz do mundo e o fim da guerra, porque só ela lhes poderá valer. Alguém pode dizer assim, mas por que Nossa Senhora marca a hora? Que bobagem isso, né? Uma Nossa Senhora marcar a hora como se ela fosse um profissional que vive de agenda. Nossa Senhora não precisa de hora, ela de fato no céu não tem hora e nem Deus não tem hora, mas nós temos, quer dizer, nós somos seres historicamente situados, proporcionalmente condicionados, dimensionalmente orientados. Depois, um outro aspecto bonito nessa questão aqui da insistência de Nossa Senhora, quero que venhais aqui, a sacralização do tempo e do lugar. Veja que há um apelo por sacralizar o tempo, venham aqui, e pelo visto foi sempre no mesmo horário, ali por volta do mesmo horário, né? E a sacralização do espaço, que estabeleceu um laço afetivo com esse espaço. Aquela carrasqueira, aquela azinheira, não era qualquer azinheira. E aquele espaço tornou-se um espaço sagrado. E essa sacralização passa pela presença dos devotos, de quem tem fé, e depois por essa liturgia, essa pequena e simples liturgia, que já começa a despontar em Fátima, a liturgia do Rosário. Aqui tem um detalhe estupendo. Quem vai a Fátima hoje vê lá muitas missas. Temos muitas missas em Fátima todo dia. Mas é bonito perceber que ali o rosário precedeu a missa. O rosário foi a oração que despontou primeiro, não é? O clamor pela Ave Maria precedeu o tomai todos e comei, o tomai todos e bebei do santo sacrifício da missa. Ali entendemos a lógica da história da salvação. De fato, Maria é a aurora. De fato, ela é a luz que precede o sol, que é Jesus Cristo. Ali o rosário se impôs como um preâmbulo, como um caminho,
como se diz, uma propedêutica, né? Um adestramento, a fim de que chegasse o sol verdadeiro que é Jesus. Isso é lindíssimo na mensagem de Fátima. Então, essa questão aqui do venham aqui no dia 13, né? Tem como pano de fundo a sacralização do tempo, do espaço e o laço afetivo que vai estabelecer com o espaço. O espaço torna-se ícone. Se querem guardar isso consigo, é importante. Essa ascese, essa fidelidade do ir naquele dia, naquele horário, desses sinais de devoção que vão surgindo, o que isso faz? Isso torna o espaço ícone. E o ícone, o que é? O ícone é manifestação e presença. Diferente da imagem que representa, o ícone é manifestação e é presença. Daí que todo esse complexo do Santuário de Fátima é muito mais do que um complexo arquitetônico, não é? É presença e é manifestação daquilo que ali se deu e que continua a se dar, porque as aparições de Fátima terminaram e não terminaram, se deram e estão se dando, uma vez que toda pessoa que lá vai, ou toda pessoa que entra numa igreja dedicada a Nossa Senhora de Fátima, ou toda pessoa que se põe a rezar adiante de uma imagem de Nossa Senhora de Fátima, ali se dá de novo uma nova aparição. O encontro com a mensagem de Fátima é, por assim dizer, uma nova aparição. Queria pedir-lhe para nos dizer quem é e para fazer um milagre com que todos acreditem que vossa missê nos aparece. Mas antes disso, vale a pena lembrar que aqui, em julho, ela vai dar uma intenção para a oração. Até aqui ela pediu para se rezar o terço. Agora ela já pede que se reze em honra de Nossa Senhora do Rosário e com a finalidade, isto é, a intenção de se obter a paz do mundo e o fim da guerra. Então nós temos um deslocamento do âmbito pessoal da oração para um âmbito comunional. Vejam que na aparição de julho, que é exatamente a aparição na qual ela vai mostrar para os pastorinhos 3 coisas, dentre elas o inferno, né? O problema, a questão da Rússia, que vai espalhar os seus erros pelo mundo, e o problema, o sofrimento da igreja, que são 3 elementos eminentemente ligados à sorte comum da humanidade, não é? O problema do inferno, que é uma questão, o problema do mal, que toca o comum da humanidade, depois o problema dos erros do comunismo, que vão afetar o comum da humanidade, e o sofrimento da igreja, que vai afetar o comum do corpo místico de Cristo, que somos todos batizados. Então, nesse mês, quando a aparição toca nessa questão da sorte comum da humanidade, ela também pede que se reze com base em intenções comuns. Isso aqui é um outro detalhe profundo, que às vezes passa despercebido. Até ali ela pedia para rezar o terço, mas não dizia em que intenção. Agora ela pede. A oração comum, que deve ser um clamor altivo, um clamor insistente em favor da humanidade que sofre comumente. Quer dizer, se desloca do intimismo para a comunhão, que é a natureza mesma da igreja. A igreja não é intimismo, vocês sabem disso. A oração não pode ser intimista. A devoção não é intimismo, mas é comunhão. Quem reza é a igreja. Quem reza são os batizados. E é esse detalhe. Rezem para alcançar a paz do mundo e o fim da guerra é uma catequese que Nossa Senhora dá para os pastorinhos e para a multidão, não é? Para os que vão acreditar nesse imperativo de passar do intimismo
para a comunhão. Ou seja, um convite à oblação. O ser humano, o cristão, o devoto de Nossa Senhora, é alguém que é generoso, inclusive no rezar. É chamado a ser generoso na partilha do bem material, na comunhão fraterna, mas é generoso, inclusive no rezar. É isso que Nossa Senhora está pedindo aqui, não é? Ao dizer que rezemos pela paz no mundo e pelo fim da guerra. Depois a Lúcia pede uma coisa que não havia pedido, que é um sinal. Queria pedir-lhe para nos dizer quem é, a identidade. Veja que foi o que Moisés perguntou para Deus. Moisés, quando foi tomado por aquela visão extraordinária, aquela visão abducente da sarça ardente, enquanto pastoreava o rebanho do seu sogro, Jetro, e Deus fala a Moisés desde a sarça, Moisés pergunta a Deus, mas quem é? Quem é? Qual é o teu nome? O povo lá embaixo vai querer saber quem que me enviou a eles. E Deus diz, eu sou, né? Diga que eu sou aquele que é. Aqui a Lúcia pede a Nossa Senhora. Quem é? Dizer quem é, a identidade. Então, percebam que até aqui eles não tinham clareza acerca de quem era essa senhora tão bonita, né? Veja que eles caminham realmente na penumbra da fé. Essa pergunta por quem é Nossa Senhora, por quem é Deus, é a pergunta que todos nós fazemos. A nossa fé é já uma grande pergunta. Quando nós dizemos que cremos e vivemos essa fé que afirmamos possuir e cultivar, nós continuamos perguntando a Deus, quem és? Porque a busca do coração humano é sempre por essa certeza, quem é Deus? E depois, para fazer um milagre, com que todos acreditem que vossa MC nos aparece. Esse pedido da Lúcia, com certeza, o que representa? Qual é o pano de fundo desse pedido? A coerção, a perseguição, a malquerença que os pastorinhos começam a sofrer. A própria Lúcia vai dizer que ela, muitas vezes, apanhou, foi chamada de mentirosa, de embusteira, de alguém que queria enganar o povo para tirar proveito próprio, foi chamada de louca, não é? Francisco de Jacinto também. Francisco, inclusive, se escondia no sótão da casa quando chegava alguém, porque para fugir das perguntas, das interrogações, né? Então, esse pedido da Lúcia para Nossa Senhora é um pedido de socorro. No fundo, é um grande pedido de socorro. Ela está dizendo, apareça, faça um milagre, aliás, para que as pessoas acreditem que vossa MC nos aparece. Então, ela pede uma ajuda para Nossa Senhora. E Nossa Senhora os prova. O que ela diz? Vamos ver lá. Continuem a vir aqui todos os meses. Em outubro direi quem sou, o que quero, e farei um milagre que todos hão de ver para acreditar. Ela não resolve o problema imediatamente. Aqui existe um elemento bonito, que é essa questão da paciência, não é? A paciência que macera as nossas necessidades e que permite esculpir em nós o ser humano ideal, nos dá a força e a coesão suficientes para, de fato, arcarmos com as opções fundamentais que fazemos por Deus e por aquilo que diz respeito a Deus. Como Tomé. O Tomé não estava com os discípulos no dia da ressurreição. Estava só os 10, né? E aí o que acontece? Jesus aparece. Os discípulos dizem para Tomé, nós vimos o Senhor. E o que Tomé diz? Tomé diz, olha, se eu não pôr a mão no seu lado, se eu não tocar as marcas dos pregos, eu não acreditarei. Jesus poderia muito bem ter aparecido no mesmo momento para Tomé. Se janela e porta fechada não continham a Jesus,
Também o tempo não continha Jesus ressuscitado e não contém. Mas São João diz que 8 dias depois estavam reunidos no mesmo lugar e Jesus apareceu. Esses 8 dias de Tomé é expressão do quê? Da paciência de Deus, que nos prova, que nos dá tempo, nos dá oportunidade, não é? Porque vejam bem, a incredulidade de Tomé é uma prova para si, mas é uma prova também para os demais discípulos. Os demais discípulos também foram provados pela incredulidade de Tomé. Imagina, Tomé caminhou conosco, viveu com Jesus, não acredita em nós. A conversão de alguém sempre exige a nossa conversão. Essa é a mensagem. Como a do filho pródigo. A conversão do filho pródigo pôs em movimento a conversão do filho mais velho. Quando o filho mais velho diz para o pai assim, eu estou sempre aqui, o senhor nunca me deu um cabrito para celebrar com os meus amigos, e esse teu filho fugiu, levou, gastou tudo com prostituta, e agora ele volta e você faz festa. O que o pai diz para ele? Filho, o que é meu é teu. Você não está na casa, você é. Não está filho, você é. Agora esse teu irmão, veja, o pai devolve ao filho mais velho a identidade dele. Ele é irmão. Esse estava morto e voltou a viver. A conversão de alguém sempre prevê a nossa conversão. Como a conversão de Tomé, também com certeza, pôs em movimento, né, profundo caminho de conversão nos demais discípulos. Mesma coisa aqui. Esse até outubro é um tempo de paciência, é um tempo de prova, é um tempo de oportunidade, é um tempo em que a conversão dos pastorinhos vai ser útil para a conversão das multidões. Né? Veja que é um tempo de purificação. E essa imagem é muito bonita, essa ideia é muito bonita e serve para nós. A conversão dos pastorinhos, macerados pela provação, pelo sofrimento, embora crianças, é uma conversão que se tornará útil e se tornará modelo para a conversão das multidões. Aqui fiz alguns pedidos que não recordo bem quais foram, assim diz a Lúcia. O que me lembra é que Nossa Senhora disse que era preciso rezarem o terço para alcançarem as graças durante o ano. E continuou, sacrificai-vos pelos pecadores e dizei muitas vezes, em especial, sempre que fizerdes algum sacrifício, ó Jesus, é por vosso amor, pela conversão dos pecadores e em reparação pelos pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria. Ou seja, aqui Nossa Senhora ensina que não soframos em vão. É isso que ela quer dizer. Ela quer dizer, ela quer nos viver de maneira útil, viver de maneira proveitosa, aquilo que precisamos viver. Toda a vida humana é sacrificada. A gente sabe que a vida humana é sacrificada. O mal nos afeta a todos. Nenhum de nós passa pela face da terra sem provar o sofrimento. Isso é ilusão. Ninguém. Agora, temos duas maneiras de provar esse sofrimento. Uma maneira é uma maneira destrutiva, que eu provo o sofrimento como uma vítima vingativa. Ou seja, eu sofro, então eu sou vítima, logo eu vou me tornar um fazedor de vítimas. Isso é ser vítima vingativa. O sofrimento que eu experimento como consequência do mal que age no mundo se torna, digamos, propalado, né? A partir de mim, ele se prolonga ainda mais. Agora temos uma outra maneira, que é sadia, que é experimentar o sofrimento como vítimas perdoadoras. E isso é reparar. Ou seja, eu sou afetado pelo mal, pelo pecado, pelas incompreensões, mas, a partir de mim, pela opção fundamental que eu faço por Cristo, pela acolhida da graça, o mal morre em mim. O mal não vai para frente. Ou seja, dar sentido para o sofrimento. É isso que Nossa Senhora está ensinando os pastorinhos. Dar sentido para o sofrimento.
E como que se dá sentido? Ela ensina um modo de oração mental, não é? Ó Jesus, é por vosso amor, pela conversão dos pecadores, e em reparação pelos pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria. Dar sentido pelo sofrimento, aproximando Jesus, que é a vítima imaculada, a vítima sem mancha, aquele em quem todo sofrimento foi salvífico. Isso é extraordinário, e é bom pensar nisso, né? Porque em Jesus todo sofrimento foi salvífico, ele é a vítima imolada por nós. E depois aparece aqui nessa oração que Nossa Senhora dá como uma forma de sacralização do sofrimento vivido por nós, a imagem do Imaculado Coração de Maria. O Imaculado Coração de Maria, como já falamos, aquela perspectiva bíblica, ícone da perfeição, ícone da santidade, ícone da ausência do pecado. Então, aproximar-se do Imaculado Coração de Maria é exatamente acolher a salvação que nos vem através de Jesus, a vítima sem mancha imolada por nós. Veja que existe aqui um profundo fincamento cristológico e pascal, soteriológico, né, acerca da salvação. Ao dizer estas últimas palavras, abriu de novo as mãos, como nos 2 meses passados. Tá? Nos meses passados, em maio e junho, em maio, após dizer a eles que a graça de Deus seria o seu conforto, ela abre as mãos e comunica a luz, que é Deus, segundo a Lúcia. Em junho, após garantir a Lúcia que o Imaculado Coração, o Imaculado Coração de Maria, seria o seu refúgio, o caminho que a conduziria até Deus, ela abre as mãos e, de novo, comunica essa luz. E a Lúcia diz: vi Francisco e Jacinta na parte mais elevada. Ela comunica a luz após falar das coisas do céu, que levaria Francisco e Jacinta para o céu e a Lúcia também. Agora, em julho, ela abre as mãos e para onde vai essa luz? A luz vai para a terra. Então, em junho, o olhar dos pastorinhos é guindado para o alto. Em julho, o olhar dos pastorinhos é lançado, projetado para baixo, para a terra. A luz que vem das mãos de Nossa Senhora penetra a terra. E aí vem a primeira parte do segredo, que é a visão do inferno. Mas Nossa Senhora é mãe, não é? É mãe que ama e que conhece muito bem seus filhos. E a Lúcia depois vai entender bem isso, porque ela vai dizer: se por primeiro nós não tivéssemos contemplado a beleza de Nossa Senhora, a beleza de Deus, naquela luz que Nossa Senhora nos comunicava, ao ver o inferno, nós teríamos morrido. Então, primeiro Nossa Senhora os fez ver o belo, para depois ver o drama da ausência de Deus, que é o inferno. Eles viram e sentiram, experimentaram a presença de Deus em Nossa Senhora e naquela luz que de suas mãos expedia. Agora eles vão provar a ausência de Deus, que é o drama do inferno. Vejamos o que diz a Lúcia. O reflexo pareceu penetrar a terra e vimos como que um mar de fogo. Mergulhados em esse fogo, os demônios e as almas, como se fossem brasas transparentes e negras ou bronzeadas, com forma humana, que flutuavam no incêndio, levadas pelas chamas que delas mesmas saíam, juntamente com nuvens de fumo, fumo é fumaça, caindo para todos os lados, semelhante ao cair das faúlhas ou fagulhas em os grandes incêndios. As imagens que a Lúcia usa para definir o inferno são as imagens que a catequese no seu tempo usava, né? Sem peso nem equilíbrio entre gritos e gemidos de dor e desespero, que horrorizava e fazia estremecer de pavor,
Deveu ser ao deparar-me com essa vista que dei esse ai que dizem ter me ouvido. Pois disseram que a Lúcia deu uma espécie de grito, né? Enquanto se dava a visão. Então a Lúcia diz, eu devo ter gritado quando vi essa coisa toda tão feia que me fez medo. Os demônios distinguiam-se por formas horríveis e asquerosas de animais espantosos e desconhecidos, mas transparentes como negros carvões em brasa. Assustados, e como que a pedir socorro, levantamos a vista para Nossa Senhora, que nos disse com bondade e tristeza. Então é importante ter presente o quê? Aqui nós temos, na mensagem de Fátima, a alusão, né, o discurso de Nossa Senhora, digamos, acerca da terceira realidade escatológica. Na primeira aparição, apareceu o tema do purgatório. Aqui, em junho, a segunda, apareceu o tema do céu. A Lúcia pergunta se eles vão para o céu, né? Sim. Agora aparece a realidade do inferno. São três realidades escatológicas ligadas ao destino do homem, conforme o catecismo da Igreja Católica. A linguagem usada pela Lúcia é uma linguagem metafórica, como toda linguagem para falar das realidades escatológicas, né? As realidades últimas. Mas é interessante destacar que ela fala em escuridão, quer dizer, o antônimo daquilo que foi a experiência tida até então, porque Nossa Senhora é luminosa, Nossa Senhora comunica a luz que é Deus, aqui ela fala em escuridão. Geograficamente, a dinâmica do céu, da altura, encontra um contraponto que é o interior da Terra, penetramos no interior da Terra, naquela geografia escatológica, simbólica, não é? Tradicional, segundo o qual o inferno fica embaixo, né? Depois, um outro elemento interessante, o caos, né? Sem peso nem equilíbrio, entre gritos e gemidos de dor, diferente da experiência até então, que evoca a harmonia, evoca a paz, evoca o equilíbrio. Nossa Senhora aparece sobre a árvore, mas a árvore não se quebra, não se consome, quer dizer, há uma plena harmonia, comunhão, né? Aqui não, aqui há caos, há subversão. E aí, Nossa Senhora diz, vejamos o que ela diz. Vistes o inferno, para onde vão as almas dos pobres pecadores. Para a salvar, Deus quer estabelecer no mundo a devoção a meu imaculado coração. Se fizerem o que eu vos disser, salvar-se-ão muitas almas e terão paz. A guerra vai acabar. Vistes o inferno, ou seja, vistes o lugar onde Deus não está. Provaste a ausência de Deus. Até então, eles haviam provado a presença de Deus. Quer dizer, eles viram, digamos, cinematograficamente o inferno. É como se Nossa Senhora abrisse uma cortina e eles vissem o que se passava naquele momento no inferno? Obviamente que não. Os estudiosos de Fátima dizem, não viram o inferno tal e qual, quer dizer, não é uma visão televisiva do inferno. Eles provaram a realidade, digamos, existencial do inferno, que é a existência, que é a ausência de Deus. Por isso que a descrição evoca bem isso, né? O escuro, a falta de harmonia, a falta de equilíbrio, é tudo amorfo, não tem forma, os bichos não têm forma, os demônios não têm forma, é uma confusão de formas. Agora, para onde vão as almas dos pobres pecadores? Para a salvar, Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. Deus quer que nós voltemos ao paraíso. É isso. A devoção ao imaculado coração de Maria, voltando àquilo que já falei, é voltar ao paraíso. É voltar ao jardim do Éden, não é? Se fizerem o que eu vos disser, vejam, se fizerem, condicional, salvar-se-ão muitas almas e terão paz. A guerra vai acabar.
Mas, se não deixarem de ofender a Deus, no reinado de Pio XI começará outra pior. Quando virdes uma noite alumiada por uma luz desconhecida, sabei que é o grande sinal que Deus vos dá de que vai a punir o mundo de seus crimes, por meio da guerra, da fome e de perseguições à Igreja e ao Santo Padre. Então, quer dizer, se tem alma que vai para o inferno porque não há quem reza, quem se sacrifica por elas, depois vai aparecer esse apelo de Nossa Senhora. Lendo na contramão, nós percebemos que se a gente se sacrificar e se a gente rezar, nós vamos salvar muita gente. Qual é a ideia teológica, o critério teológico que fundamenta isso? Nós repetimos em cada domingo na missa, no credo, quando dizemos, creio na comunhão dos santos. Crer na comunhão dos santos significa crer que a santidade pessoal de cada um possui um alcance comunional. Um santo faz um bem enorme para o ambiente em que ele vive. A santidade não é um artigo de fruição pessoal. O santo não é santo, quer dizer, não frui, não usufrui da santidade como, por exemplo, a gente usufrui de um bem de consumo que compra para nosso uso pessoal. Né? A nossa escova de dente, por exemplo, é um artigo que a gente usa exclusivamente, a gente não partilha escova de dente. A santidade não é assim. A santidade, ela é conaturalmente comunional. A santidade de alguém, ela possui um alcance imenso, tão imenso quanto Deus. Porque a santidade é Deus na pessoa. Né? A santidade é Deus em nós. Para dizer com palavras simples. A santidade é viver a vida da Trindade. É a Trindade em nós. Então, se a Trindade é eterna e santa e infinita, o alcance da santidade também possui essas prerrogativas. Logo, Nossa Senhora aqui nos convida ao quê? A santidade vivida na perspectiva da comunhão dos santos. E ela diz que se não fizerem isso, ou seja, se não buscarem a santidade, que passa pela conversão, pela oração, pela reparação, por deixar de ofender a Deus, no reinado de Pio XI começará outra pior. E o sinal que se daria é essa noite alumiada. O que foi essa noite alumiada? Foi uma aurora boreal, na noite de 25 de janeiro de 1938, às vésperas da Segunda Guerra Mundial. A aurora boreal é um fenômeno meteorológico em que a combinação dos ventos com os raios do sol, enfim, faz com que a noite seja luminosa, não é? Levanta-se grandes clarões. E logo em seguida, em 39, estoura a Segunda Guerra Mundial. A Lúcia vê nisso eco dessa palavra de Nossa Senhora. Agora, mais do que a gente ver na Segunda Guerra Mundial um eco da palavra de Nossa Senhora e dizer que Deus quis castigar o mundo com ela, vamos olhar desde a nossa perspectiva. Se então aconteceu isso, é porque nós não nos convertemos. É porque o mundo não se converteu. Né? Se o prosseguimento do mal é consequência de um não global do mundo a Deus, então o mal presente é sinal de que esse não global do mundo a Deus continua aí. Não houve a conversão necessária. Faltam 2 minutos, eu só queria consultar vocês se eu posso gastar, tipo assim, 10 minutinhos para terminar a aparição de Júlio. Posso? Como tivemos o entreveiro aí da internet. Pode ser sim, Pode, Padre né? Francisco, sem problema. Então tá bom. Tá boa a internet agora, né? Ah, não, agora tá filé, tá ótimo. Tá bom, então nem vou quebrar o modem depois. Que vontade eu tive. Preciso reparar a minha ira. Brincadeira. Então vamos lá. Primeira parte do segredo, portanto, é a visão do inferno, uma realidade escatológica, que é dogma de fé. Dizer que o inferno não existe e afrontar contra a fé da igreja, né? A segunda parte do segredo diz respeito à Rússia.
A Rússia aqui, gente, não podemos entendê-la como geografia política. Quando Nossa Senhora fala em Rússia, quando a Lúcia fala em Rússia, nós estamos pensando lá no país, que tem uma fronteira geográfica. A Rússia aqui é sinônimo de regime comunista. É sinônimo do comunismo, do materialismo ateu, né? Que negou a Deus, e negando a Deus, negou também o homem, porque quando se tira Deus, o homem vai junto. Nós nunca podemos cair nessa ilusão de que negar a Deus significa afirmar o homem, ao contrário. Negar a Deus significa deitar abaixo o homem junto. Porque sem Deus, o homem torna-se instância de verdade. Logo, não existe mais critério objetivo de justiça, de equidade, não é? Sem Deus, tudo ruim. Então, para a impedir, isto é, para impedir uma catástrofe, para impedir que o mal continue aí, virei pedir a consagração da Rússia a meu imaculado coração e a comunhão reparadora nos primeiros sábados. Virei pedir. Ela não pede ainda. Ela virá pedir, de fato, nas aparições de 1925, né, e 29, no ciclo Corde Mariano. Lá vem toda a devoção ligada aos 5 primeiros sábados. Se atenderem a meus pedidos, a Rússia se converterá e terão paz. Se não, espalhará seus erros pelo mundo, promovendo guerras e perseguições à igreja. De novo, condicional. Prestem muita atenção nisso. Se atenderem, né? Se não, veja, a mensagem de Fátima nos responsabiliza, nos leva a Deus para que cheguemos a nós mesmos. Ou seja, o homem, a mulher, o ser humano, é responsável para que aquilo que é vontade de Deus se cumpra no mundo. Deus tem poder por si, obviamente. Deus não depende de nós para agir. Mas Ele quer contar conosco. Esse é o Deus cristão. Os bons serão martirizados. O Santo Padre terá muito que sofrer. Várias nações serão aniquiladas. Por fim, o meu imaculado coração triunfará. Veja que aqui nós temos uma estrutura muito próxima daquela estrutura profética do Antigo Testamento. Porque no Antigo Testamento, os profetas anunciam muita calamidade. Tanto que a gente lê algumas passagens dos profetas, parece que sai sangue, né, das páginas. Mas os oráculos proféticos, os anúncios proféticos, eles nunca ficam encerrados na desgraça. Eles sempre acenam para a superação, para a plenitude. Pensemos, por exemplo, na profecia messiânica. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Emanuel, O profeta Zacarias fala isso após vaticinar um monte de problema lá, de sofrimento. Também aqui. Os bons vão sofrer, vão ser martirizados. O Santo Padre vai sofrer. Várias nações sofrerão, serão aniquiladas, mas no fim, o meu imaculado coração triunfará. Então vejam, a história de fato é história da salvação. A perspectiva histórica, a teologia da história que subjaz a Fátima é uma teologia da história que a vê como história da salvação. Não é história da perdição. O mistério da iniquidade não triunfa. O que triunfa é o mistério da piedade. O Santo Padre consagrar-me-á a Rússia, se converterá, e será concedido ao mundo algum tempo de paz. Em Portugal, se conservará sempre o dogma da fé, etc. Isto não o digais a ninguém. Aqui vem a questão do segredo. Ao Francisco, sim, podeis dizê-lo, porque o Francisco não ouvia. No primeiro encontro, eu fiz essa precisação. Talvez, se alguém que está participando hoje não estava naquele dia, eu vou repetir, então, para ajudar. A Lúcia via, ouvia e falava. A Jacinta via e ouvia. O Francisco apenas via. Por isso que aqui Nossa Senhora diz, ao Francisco, sim, podeis dizê-lo. Quando rezais o terço, dizei depois de cada mistério, ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as alminhas todas para o céu, principalmente aquelas que mais precisarem. É a oração que
nós continuamos a rezar, não é? Que é uma súplica escatológica. Perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Então, essa oração, ela, de certa maneira, explica aquele finalzinho da Ave Maria. Quando dizemos na Ave Maria, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Aqui, Nossa Senhora nos explicita, digamos, o que significa rezar a fim de que Nossa Senhora esteja conosco também na hora da nossa morte. O que significa isso? Ser livre do fogo do inferno, ir para o céu. Estejamos prontos. E é uma oração comunional, vejam, uma oração eclesial, porque nós rezamos no plural, perdoai-nos, no plural, e em favor das almas todas, sobretudo daquelas que mais precisam. Seguiu-se um instante de silêncio e perguntei, Vossa MC não me quer mais nada? Não, hoje não te quero mais nada. E como de costume começou a elevar-se em direção ao nascente, até desaparecer na imensa distância do firmamento. O nascente, repito aquilo que falei no outro encontro, é a imagem de Cristo, o Oriente. Ele é o Oriente, conforme lá em Lucas 1,78, quando Zacarias canta Jesus Cristo como o sol nascente que nos visita. Nossa Senhora eleva-se em direção ao nascente. E perceba o paradoxo. Os pastorinhos olham para a terra, para baixo, vem o inferno, não é? E Nossa Senhora sobe ao céu. O paradoxo das realidades, que é também o paradoxo da nossa vida. A nossa vida está entre esse duplo paradoxo. Precisamos optar sempre por esse nascente, para que nos elevemos ao nascente, que é Cristo. E a terceira parte do segredo, a visão do sofrimento da igreja, que também é uma visão profética. E percebam bem, essa terceira parte não está nas memórias. Essa terceira parte foi escrita, avulsa, para o bispo de Leiria, que o colocou no envelope e o enviou ao Vaticano. Pio XII o recebeu, não quis revelar. João XXIII o leu, não quis revelar. Paulo VI o leu, não quis revelar. João Paulo I o teria lido, não quis revelar. João Paulo II leu-o quando do atentado que o acometeu em 13 de maio de 1980 e o revelou no ano 2000, quando da beatificação de Francisco e Jacinta. Por isso que nós temos acesso a esse texto. Mas até o ano 2000 esse texto não era acessível. É a terceira parte, que nos fala do sofrimento da igreja no século XX. Vamos ver isso e com isso terminar, né? A terceira parte é JMJ, quer dizer, Jesus, Maria e José, não é? A terceira parte do segredo, revelado a 13 de julho de 1917, na cova da Iria Fátima. Escrevo em ato de obediência a vós, Deus meu, que mo mandais, por meio de sua excelência reverendíssima, o senhor bispo de Leiria e da vossa e minha santíssima mãe. O bispo era Dom José Alves Correia, o primeiro bispo de Leiria, após a restauração da diocese em 1918. Depois das duas partes que já expus, ou seja, a visão do inferno e as palavras proféticas sobre a Rússia, vimos ao lado esquerdo de Nossa Senhora, um pouco mais alto, um anjo, com uma espada de fogo em a mão esquerda. Então, um anjo juiz, como o anjo do Apocalipse, que vem para punir. E vocês se lembram que no Apocalipse um outro anjo diz que esse anjo que tem na mão a espada de fogo para punir o mundo não deveria danificar a terra até que fossem marcados todos aqueles que pertencessem ao Cordeiro. E quando vão terminar de ser marcados esses que pertencem ao Cordeiro? Só no final, quando Cristo voltar. Então, quer dizer, o Apocalipse nos diz que
Deus não vai fazer mal ao mundo. Deus não cria nada para odiar. Não podemos pensar que Deus fez alguma coisa para odiar, para punir. Isso aqui é bíblico, está no livro da sabedoria. No livro da sabedoria, Deus é chamado de o amigo da vida, né? Os santos padres sempre entenderam assim. Então, no Apocalipse, o anjo que vem para danificar a terra é barrado pelo outro anjo, enquanto não forem marcados todos os que pertencem ao Cordeiro, não façais mal à terra. Aqui, vejam, a mão de Nossa Senhora segura a ira. Ao cintilar, despedia chamas que parecia iam incendiar o mundo, mas apagavam-se com o contato do brilho que da mão direita expedia Nossa Senhora ao seu encontro. Então, esse anjo personifica a ira, personifica o juízo, que é devido ao mundo. É de direito de Deus julgar o mundo. Ele é o juiz de toda a terra. Mas veja que, embora seja do direito divino julgar e punir o mundo, Deus prefere usar outro caminho. E a mão de Nossa Senhora aqui aplaca essa ira, aplaca o juízo. A mão de Nossa Senhora, que é o contraponto da mão de uma outra mulher. Quem é essa outra mulher? A mão da Eva. A mão da Eva que se estendeu para tomar o fruto proibido e assim desobedecer a Deus e com isso tirar do homem essa proteção que o protegia, o afastava do mal, é agora superada por essa outra mão, a mão da nova Eva, da Virgem Maria, que estende a mão, expondo-se a si mesma, com o fim de proteger o mundo. E veja que a ira divina, o juízo divino, o direito divino, chocando-se com a mão de Nossa Senhora, se arrefece. Que imagem suprema, é uma imagem extraordinária, não é? O contato do brilho que vinha da mão de Nossa Senhora apagava essa outra luz. A luz da ternura de Nossa Senhora ofusca essa chama, não é menos luminosa, porque também é fogo, também é luz, do juízo divino. Então, a luz da ternura brilha mais que a luz do juízo. Isso é uma mensagem que deve nos levar a uma profunda consolação. Nunca nos levar a pensar assim, se Deus perdoa tudo, então vou viver de qualquer jeito. Não, aí é brincar com Deus, né? É chamar Deus de bobo e pronto. Deve nos levar a uma conversão profunda. A conversão que passa pelo amor e não pelo medo, que é a verdadeira conversão. Amar a Deus por amor, não pelo medo. Amar a Deus por aquilo que Ele é, não por aquilo que pode nos acometer caso pequemos contra Ele. É isso que a mensagem quer dizer. O anjo, apontando com a mão direita para a terra com voz forte, disse: penitência, penitência, penitência. Lembra o livro do Apocalipse, capítulo 7. Então, entre o juízo e a responsabilidade humana está a mão de Nossa Senhora. Está a ternura, está a intercessão, está essa condição, diria, vicária de Nossa Senhora. Agora, Nossa Senhora faz sua parte, está lá aplacando o juízo, mas nós também precisamos fazer a nossa, porque a mensagem não chegou a chama da espada do anjo, mas chegou a palavra da boca do anjo: penitência, penitência, penitência. O juízo ali não tocou, digamos, a vida humana, não tocou a humanidade em si, mas o juízo tocou a consciência, porque a palavra chegou ao ouvido: penitência, penitência, penitência. Nossa Senhora não quer que sejamos feridos pelas consequências do pecado, mas Nossa Senhora quer que o nosso ouvido seja ferido, isso é, tocado cada dia por esse apelo: penitência, 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 que é um sinônimo de conversão. Penitência aqui é sinônimo de conversão. Vamos lá, encaminhando para o final. E vimos numa luz imensa que é Deus, algo semelhante a como se veem as pessoas num espelho quando lhe passam por diante. Um bispo vestido de branco,
tivemos o pressentimento de que era o Santo Padre. Vários outros bispos, sacerdotes, religiosos e religiosas subiram uma escabrosa montanha, no cimo da qual estava uma grande cruz de troncos toscos, como se fora de sobreiro com a casca. Sobreiro é aquela árvore da qual vem a cortiça, que se faz a rolha, tem uma casca grossa, né? O Santo Padre, antes de chegar aí, atravessou uma grande cidade meio em ruínas e meio trêmulo, com andar vacilante, acabrunhado de dor e pena, ia orando pelas almas dos cadáveres que encontrava pelo caminho. Percebam. A primeira parte do segredo, o que eles viram? Eles olharam e viram lá no fundo da terra aquela visão aterrorizante, terrificante. Agora, a igreja, eles veem aqui a igreja que peregrina pelo mundo. A igreja peregrina, que somos todos nós. É aonde que eles veem isso? Eles veem na luz que é Deus. De fato, a igreja só pode ser vista em Deus. Nós só podemos ser vistos em Deus. Nós não pertencemos ao inferno. Nós, batizados, pertencemos ao céu. Quer dizer, o espelho mediante o qual se nos projeta é Deus. Então, temos a igreja peregrina aqui, nessa imagem do bispo de branco, com outros bispos, sacerdotes, religiosos, religiosas e fiéis que caminham por uma cidade em ruínas, sobem uma montanha escabrosa, no alto dessa montanha está uma grande cruz. Essa procissão, nós também a integramos. Nós também somos parte dessa procissão. É a igreja que caminha no século XX e entra caminhando pelo século XXI, que está se mostrando mais penoso do que o século XX, que foi terrivelmente penoso. Chegado ao cimo do monte, prostrado de joelhos aos pés da grande cruz, foi morto por um grupo de soldados que lhe dispararam vários tiros e setas, e assim mesmo foram morrendo uns tras outros os bispos sacerdotes, os bispos, sacerdotes, religiosos e religiosas, e várias pessoas seculares, cavalheiros e senhoras de várias classes e posições. A imolação de toda a igreja. Sob os dois braços da cruz estavam dois anjos, cada um com um regador de cristal em a mão. Neles recolhiam o sangue dos mártires, e com ele regavam as almas que se aproximavam de Deus. A Lúcia escreveu essa parte em 3 de janeiro de 1944, quando era religiosa Doroteia, em Tui. A terceira parte do segredo, então, nós temos uma visão profética acerca do destino da igreja. A cidade em ruínas é o mundo, não é? É a cidade terrena. Santo Agostinho fala na existência de duas cidades. Naquela obra que ele escreve, intitulada A Cidade de Deus. Ele fala uma cidade dos homens, tão egoísta, tão materialista, tão apegada a si mesma, a ponto de desprezar a Deus. E uma cidade de Deus, na qual impera o amor. Agostinho fala disso, né? Essa cidade em ruínas é a cidade dos homens. A igreja caminha nessa cidade, caminhando para a cidade de Deus, a cidade do céu. E percebam que a oblação desta igreja é uma oblação salvífica. O sangue desses mártires não é engolido pela terra. O sangue desses mártires é semente de novos cristãos, para usar uma expressão de Tertuliano, que olhando o martírio dos seus irmãos no século II e III, vai dizer que a semente, que o sangue dos mártires é semente de novos cristãos. E aqui essa imagem apocalíptica dos anjos que com um regador de cristal recolhem o sangue dos mártires e com ele regam as almas que se aproximam de Deus. O sangue dos mártires, então, é um sangue fecundo, né? que gera vida. A morte é Páscoa. Veja que nós temos aqui um símbolo, uma imagem pascal. Isso tudo se cumpriu lá naquela tentativa de assassinato do Papa João Paulo II? Se cumpriu. Mas se esgotou nisso? Não. É próprio da palavra profética a tensão.
de algo que já aconteceu, mas que está acontecendo. Nós continuamos vivendo, nós continuamos percorrendo essa cidade dos homens do mundo, nós continuamos subindo a montanha escabrosa da história, nós continuamos nos curvando ante a cruz e recebendo tantas setas e derramando tanto sangue. Quando eu digo nós, me refiro à igreja na sua completude. Quantos mártires, quantas pessoas hoje morrem pela fé? E depois o martírio incruento. Quantas pessoas, por ser cristão, sofrem retaliação, sem derramar o sangue, mas derrama a vida cotidiana por Jesus. Então, isso aqui também toca a nós. E, finalmente, para terminar, eu coloco essas duas fotografias que foram tiradas no dia 13 de julho. E vejam que eles trazem impresso no olhar ainda a visão, o assombro, o medo, o susto daquilo que viram lá no inferno. Olha, a feição deles é uma feição atônita, percebem, não é? Uma feição foram feitas no dia 13 de julho. Isso aqui é o cruzeiro da igreja paroquial de Fátima. Essa é a igreja paroquial de Fátima. Essas fotos foram feitas quando eles foram lá junto da igreja, na casa do padre, que fica atrás, para o interrogatório. Porque eram sempre interrogados, após cada aparição. Tá bom, gente? Então, na próxima segunda, nós vamos tratar das 3 últimas aparições, e eu vou mostrar mais umas fotografias. Eu peço desculpa pela falha técnica do início, mas eu acho que deu para prosseguir tranquilamente. Né? Deu sim, padre. A gente entendeu bem sua mensagem. E esse problema da internet não fez diferença, na verdade, no curso. Eu queria agradecer ao senhor, né, primeiramente, né, a disponibilidade de ter aceito, né, dar esse curso para a gente, está sendo muito proveitoso. E em nome do padre Adriano, então, que teve que se ausentar, né, agradecer ao senhor e também a todas as pessoas que estão participando desse curso. Eu queria até que o Denilson desse uma atualizada para a gente, quantas pessoas assistiram ou compartilharam esse curso hoje, Denilson. Tem como você falar para a gente? Compartilhamento no YouTube não aparece para mim aqui agora, né? Vai aparecer depois. Mas estamos com 30 espectadores simultâneos, né, no YouTube e mais 23 assistindo dentro do Google Meet. Perfeito. Então, eu queria convidar vocês, né, para que na próxima terça-feira também se fizessem presente. E também que vocês curtissem, né, nossa página no Facebook e também no YouTube, ativassem o sininho para receber as notificações. Nós também estamos prestes a iniciar nossa novena de Nossa Senhora de Fátima, também no dia 4 de maio. Então, que vocês possam também, né, através da internet, estar rezando conosco essa novena. Então, mais uma vez, Padre Francisco, muito obrigado, né, pela disponibilidade. E eu gostaria que o senhor nos desse a bênção, então. Sou eu que agradeço pela atenção, é um prazer poder falar de Nossa Senhora, porque falar de Nossa Senhora é falar da casa na qual todos nós nascemos, né? E para terminar, gostaria de lembrar uma passagem do Salmo. O Salmo diz assim: na Filisteia ou em Tiro ou no país da Etiópia, este ou aquele ali nasceu. De Sião, porém, se diz, nasceu nela todo homem. Deus é a sua segurança. O que é essa Sião? Essa Sião é Nossa Senhora, né? Ali todos nós nascemos e nela Deus é a nossa segurança. Então, que essa semana seja abençoada para todos nós e que nunca nos cansemos de dizer Ave Maria, porque esse grito o céu sempre escuta. E aqui eu quero deixar um abraço especial para a irmã Marlene, estou vendo a irmã Marlene lá de Curitiba, para acompanhar o nosso curso. Eu é que agradeço essa oportunidade, foi fantástico ouvir mais uma vez coisas lindas sobre a história de Nossa Senhora, sua atualidade. Eu quero lhe agradecer muitíssimo e também toda a equipe que eu estou vendo aqui participando de um encontro maravilhoso. Falar de Maria é renovar a face da terra, é terminar a pandemia,
é a gente se sentir família. Muito obrigada, que Deus abençoe a todos também. Amém. A irmã Marlene é filha da Caridade, a congregação na qual se deu a aparição de Nossa Senhora das Graças para Santa Catarina Labouré. Morou muitos anos lá no santuário, lá em Paris, e também morou depois em Portugal. É uma mulher. Eu costumo dizer que na irmã Marlene a gente contempla alguém que a fé se fez pessoa, né? Por isso a presença dela é uma presença muito querida e edificante. Então vamos pedir que Nossa Senhora nos abençoe, que tenhamos uma abençoada noite, uma boa semana. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneçamos em paz e que o Senhor sempre nos acompanhe. Amém. Graças Amém. a Deus. Graças a Deus. Obrigado, Patrícia, obrigado ao nosso amigo do sistema, ao Padre Adriano, e se Deus quiser, na terça que vem, estaremos aqui firmes e fortes. Um abraço. Amém. Até terça. Obrigada, gente. Tchau.